Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Consciência Quântica Terapias. Eu sou a Cristiane Shizuki e vou falar com vocês hoje sobre o campo eletromagnético e o campo morfogenético, a interação do homem com o mundo. Neste momento, vamos estar falando sobre campo eletromagnético. O que é esse campo eletromagnético? É o campo formado pelos polos que existem no planeta Terra, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Então, quando a gente fala nesses polos, a gente fala em um campo de polo magnético e eles formam uma linha imaginária, né, entre esses polos, que eles circulam e vão formando esse campo, tá? E ele vai se estendendo infinitamente. E conforme ele vai se distanciando, ele vai se tornando mais fraquinho. Então, quanto mais próximo, mais forte ele é. Isso a gente utiliza muito no dia a dia e nem sabe. Onde? No GPS, gente. Então, quando a gente quer procurar algum lugar, alguma rua, a gente aciona o GPS. Então, aí a gente sabe. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com longitude, com latitude, e tudo isso ele é definido através do campo magnético, eletromagnético do planeta. Antigamente, a gente utilizava a bússola, né? Então ele é manual, ele é uma caixinha, então ele tem um ímã, então ele tem aquela atração que você consegue direcionar o norte, através do norte você sabe, para cá eu vou para o norte, aqui eu vou para o leste, aqui eu vou para o oeste. Se eu preciso ir para a região centro-oeste, então ali eu coloco o norte da bússola e vou caminhando para a direção que eu quero. E assim fica mais fácil de você caminhar. Antigamente, antes de ter essa questão do GPS, da bússola, os navegantes, os exploradores utilizavam as estrelas, né? Então, eles só poderiam ir à noite, mesmo assim deveria ter um céu limpo, né? Se fosse nos dias de hoje, coitados, né? Porque a gente mal enxerga as estrelas, né? Devido à quantidade de luz que temos aqui no planeta Terra. Então, essa luz que a gente tem, essas luzes artificiais, impedem que consigamos enxergar as estrelas, né? Então, quando você vai para o interior, onde não tem energia elétrica, né? Não tem interferência, quando você olha para o céu, você fica maravilhado. O tamanho são os pontinhos que você encontra no céu, né? São tantas as estrelas. Então, é uma questão de saber se localizar. Então, antigamente se localizava pelas estrelas, né? Depois teve a descoberta da bússola e hoje nós temos o GPS. E aí o que acontece, né? Por que essa questão do campo eletromagnético? Por quê? Porque nós vivemos esse campo. E colocando um a par aqui, quando nós estamos muito elétricos, nós acabamos ficando com excesso de cátions, né? Então a gente acaba tendo interferência de celulares, de antenas, de aparelhos elétricos. Então esse excesso de cátion acaba deixando a gente doente. Por isso que quando a gente vai para a praia, que a gente vai para o campo, ou então que a gente está em casa e fica mexendo nas plantinhas, que a gente chama de descarregar as energias, né, que estão ali, que você se sente bem, a gente fala, vou para uma sessão de descarrego. A sessão de descarrego é justamente isso, é tirar esse excesso, né, de cátions e se alimentar de ânions, né, são os íons que vão trazer a boa saúde para você. Se a gente não pode pisar na terra, não pode tomar um banho de mar, o que a gente faz? A gente faz um belo escaldapé. Né? Então a gente coloca bastante sal naquela água morninha para fazer um descarrego, tirar aqueles cátions excessivos do nosso organismo. E aí a gente se sente bem, se sente descansado, se sente leve. Então isso tem muito a ver com esse campo eletromagnético, né, da Terra, que também acaba interferindo no nosso campo eletromagnético. Né? Então o nosso campo eletromagnético ele é formado pelo coração, né, o coração que acaba criando esse sistema eletromagnético que acaba tendo uma interação com o planeta Terra, né? E aí a gente vai estudando maneiras de entrar em harmonia. E como é que a gente vai saber, né? Como é que é essa interação? Então a gente tem que imaginar primeiro que o campo eletromagnético ele tem esse formato aqui, ele parece um donuts. Então ele é tridimensional, né? Então ele tem altura, largura, espessura, né? Então a gente vê
Por isso, então, ele é imaginário, né? Então, aqui eu tenho um desenho imaginário exemplificando o que é essa energia. E essa energia desse campo eletromagnético é o que a gente chamamos de energia de toros, tá? Então, toro ou toroide em inglês, né, é o espaço, né, formado por dois círculos. Então, você parece um planeta, um pneu, né, um donuts. Então, isso é o que a gente chama de energia de toros. E nós temos essa energia de toros? Temos. Só que a gente não fala só do campo eletromagnético. A gente fala de um campo morfogenético. Então, o que é um campo morfogenético? É um meio pelo qual circula não apenas essa energia eletromagnética, mas informações, né? Então a gente fala de memórias, né? Do DNA, da nossa estrutura do DNA, que a gente fala também do que a gente fala do Merkaba, né? Então a gente tem informações que elas não têm passado, não têm presente, não têm futuro. Então ele é independente do tempo e do espaço. Se a gente aprofundar, a gente pode estar falando de campos de passado, presente, futuro, de multidimensional, de interrelacionamentos. Então a gente vê isso daqui, né? A relação do homem com o planeta. E tudo isso, né, a gente fala aqui que a gente tem essa relação do torus eletromagnética e também temos essa estruturação morfogenético, né, da estrutura do nosso DNA. Então, o eletromagnético e o morfogenético. Quando a gente fala nisso, o que a gente pensa? A gente pensa em estrutura de passado, podemos estar falando de vidas passadas, não só de momentos de passado do momento da gestação da nossa mãe, que a gente está lá dentro, né? Falar de presente. Então, no presente, ele deixa de ser presente a cada minuto. Então, a gente está falando de escolhas. E essas escolhas, elas geram um futuro multidimensional. Então, se eu escolher o caminho A, eu vou ter um futuro A. Se eu escolher um futuro B, uma escolha B, eu vou ter um futuro B. Por isso que eu falo de multidimensão. Porque dentro de uma teoria, né, física, quântica, a gente fala de escolhas. Então, a gente fala de mundos paralelos. Então, o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou vivendo agora, que eu estou passando para você, pode não ser a mesma coisa em momentos se eu tivesse escolhido, de repente, dar uma outra aula. Em vez de estar falando sobre campo eletromagnético, campo morfogenético, eu estivesse escolhido falar sobre teoria da conspiração, então a gente vai falando de escolhas e cada escolha ele acaba gerando um resultado diferente, né? Então a gente vai falando dessa questão das multidimensões, né? E aí quando eu falo da interação entre pessoas, só para a gente ter uma noção, então eu tenho a interação do corpo A com o corpo B. E aí eu vou estar fazendo a leitura entre estes corpos, tá? Então, por exemplo, qualquer mancia que eu utilize, seja cafeomancia, leitura de cartas, seja Lenormand, baralho cigano, tarô, sibila italiana, baralho espanhol, quiromancia, e tantas outras mancias que a gente conhece por aí, runas, né? Ele vai estar falando dessa interação dos campos entre as pessoas, né? Então, quando eu falo, eu queria saber como está o meu relacionamento com o B, né? Então, eu vou estar lendo essa intersecção, né? É o A com o B. E se eu estiver falando da minha relação financeira e da minha relação de segurança, né? O que me traz estabilidade? Então, eu vou estar falando assim, a minha relação com a minha área financeira, intersecção de A e B. E se eu estiver falando da minha relação, com relação à minha segurança? Então, é relação de A com C. Mas eu também tenho essa relação da segurança financeira. Então, eu estou lendo a intersecção de B com C. E se eu quiser trazer um resumo, né, de toda essa situação, o que eu faço? Então, eu leio a intersecção de A, B e C. Isso a gente vê na escola, né, lá no primário, das intersecções,
do contém, o que não contém, no que está contido. Então, essa relação você percebe nas leituras. Então, quando eu faço uma leitura, desde que a pessoa permita, eu consigo ler. Então, quando eu falo da minha relação de A com B, eu não vou estar conseguindo ler o campo todo de B. Por quê? Porque não é permitido. Eu só consigo ler a interação do B com A nesse trecho aqui. Então, se eu falar como está o meu relacionamento de A com B, o relacionamento com A com B é isso daqui. E como está B? Bom, B em relação a você é isso daqui. Eu não vou conseguir ler o B de uma maneira completa. Por quê? Porque eu não estou tendo acesso completo àquele B. Ele não permite, eu só consigo ler até onde ele interage com você. Né? Então, essa interação do campo eletromorfo, né, morfogenético, né, elétrico e o morfogenético, ele age desta maneira. Então, é como se eu tivesse um mundo nas minhas mãos. Né? Eu tenho toda essa estrutura, todo esse DNA, todo esse campo, todo esse universo nas minhas mãos, principalmente quando eu vou fazer uma leitura, né, das mancias que você tem presente. São muitas as ideias, vamos dizer assim, o universo ele é muito vasto, ele é tão vasto que eu não consigo ler somente a interação de um campo, né, de par, de um a um. Na verdade, o que acontece é que eu tenho uma malha energética, né? Então, a minha relação com o outro também é definida pela relação do outro com outra pessoa, que pode estar conectado a mim ou não, mas que indiretamente acaba se encontrando comigo dentro dessa malha energética, tá? Assim, nossa, Cris, mas é complicado isso? Mas não é complicado. Hoje, nos dias de hoje, se a gente pensar em Instagram, se a gente pensar em Facebook, Twitter, a gente já tem essa conexão, a gente consegue ter a visualização dessa malha energética. Quando, de repente, eu conheço fulano, né, eu tenho uma amizade com fulano, e aí me apresento assim, amizades sugeridas, ou então, amigos em comum. E aí você vai tendo o conhecimento, né, dessa malha, dessa interação. Assim, Cris, tá, tudo bem, eu tenho a questão do meu campo eletromagnético e meu morfogenético. E como é que funciona isso? Isso é moldável? Isso tem uma ação, ele se desenvolve, ou ele é fixo? Então, nesse quesito, ele tem uma amplitude, né? Então, quando eu tenho a questão do medo, que é uma vibração negativa, quando você não está bem, ele me gera um campo pequenininho. Eu fico suscetível a outras coisas, né? Agora, quando eu estou bem, eu estou numa vibração positiva, eu estou no amor incondicional, então o meu campo, ele é gigantesco. Por isso que quando na área de terapias a gente fala, olha, é interessante você aumentar sempre a sua vibração para que você não se contamine, né, de coisas, né, de absorver coisas negativas. Então, quando você está no padrão bom, numa vibração positiva, que você se sente bem, dificilmente você vai se sentir mal de uma hora para outra, né, que a gente fala da questão do emocional. Por quê? Por que a gente fala que o primeiro fator está na emoção? Porque quem gera o campo é o coração. Né? Então, quando a gente fala do fator emocional, de estar bem, se sentir bem, é porque é o coraçãozinho, a nossa emoção ali é quem gera esse campo maravilhoso, é o que nos protege, é o que nos deixa bem. Então, por hoje, eu quis fazer um resumo, mais ou menos, do campo eletromagnético, do campo morfogenético, para vocês compreenderem como é que funciona essa questão de ler o campo do outro, da interação sua com o outro e com outras pessoas ou com o que ele carrega, sendo de passado, presente, futuro, multidimensional, vidas passadas, né? De repente a gente até fala das energias interplanetárias, que seja. Mas ele começa assim, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou estar deixando aqui o link de alguns vídeos interessantes que falam desses campos para vocês estarem estudando. E qualquer coisa, me manda um e-mail, me dá um ok,
Escreva aí nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo e gratidão!